Copa América, 108 anos em 12 jogos. Agora. Olá pessoal, começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com a Game Arena. Viva o jogo! E dessa vez a gente vai trazer a nossa análise sobre a Copa América. Vamos fazer um passeio e convidar vocês a entrar aqui no nosso DeLorean, porque vamos visitar o princípio da competição e vamos num passeio até as edições mais recentes, passeando por jogos históricos, por jogos que contam boa parte da história dessa competição. Maestro, 108 anos de Copa América e a gente separou aqui 12 jogos históricos para contar um pouco dessa trajetória. Celso, e a Copa América, que ela parte de 1916, nem esse nome existia, Copa América. Era Campeonato Sul-Americano, não existia Conmebol também, era Confederação Sul-Americana, que, enfim, teve a ideia de se fazer a primeira edição na Argentina. A gente olha aí atrás, ali o estádio do Racing, que recebe os principais jogos daquela edição. Você pode olhar essa foto hoje, cabe acho que 5 mil pessoas, mas o nível de liberar a gente era tão diferente que teve 17 mil. No padrão FIFA hoje, acho que não dava 3 mil pessoas, assim, mas assim, por algum motivo, foram 17 mil, segundo os dados, numa edição vencida pelo Uruguai, que virou música. Que ele até falou, como se lá a primeira vez, que eles costumam dizer na música, volveremos outra vez, volveremos a ser campeões como lá a primeira vez. Que a primeira vez é justamente essa de 1916, e o Uruguai acabou ganhando essa Copa América, e daí ficaria, já na final com um jogo decisivo contra a Argentina, e daí seria a grande rivalidade da Copa América barra Campeonato Sul-Americano, que é a mesma coisa, tá? É tipo o Brasileirão, Campeonato Brasileiro, Taça de Ouro, Copa João Avelange, mas enfim, a essência é a mesma. Então, Copa América, considerando todas as edições, começa com esse empate em 0-0 que deu o título ao Uruguai, o primeiro título da história. E Cássio, em 1930, quando eles se enfrentam, já é claro que é a maior rivalidade do continente, né, naquele momento. Quando eles se enfrentam na Copa do Mundo do Uruguai em 1930, e é um jogo clássico, né, que tem uma troca de bolas no intervalo, né? Primeiro que quando aquilo acontece, na Copa de 30, vulgo 14 anos depois, já tinha tido a final olímpica de 28, também na verdade, entre eles. já na Europa, que aí o Uruguai foi bicampeão olímpico, ele ganhou em 24, e em 28 já é a final, já é Uruguai e Argentina, que até pesou para ser Copa do Mundo, que na Europa a final está sendo dois países sul-americanos se enfrentando no principal torneio de futebol, e aí vai para essa Copa do Mundo. Mas em 1916, tanto o Uruguai quanto a Argentina já tinham seus 20 aninhos de futebol na vida, viu? É isso que eu estou dizendo. A Copa América, essa história que a gente começa a contar, ela tem dois protagonistas. Uhum. Não é o Brasil, Não é o Brasil. Uruguai e Argentina. E fica muito claro isso. E sobretudo, até por uma característica nacional. O Brasil estava num processo de integração, iniciando bem no começo aí. Enquanto, até pelo tamanho dos países, Uruguai e Argentina são baseados em Montevidéu e Buenos Aires, sim. Que tem apenas a Foz do Rio. Então, assim, 200 quilômetros que separam, o cara vai... Já existia o transporte, que hoje existe, a balsa, pode ser mais rápida hoje em dia, mas já existia, já existia naquela época. Então, assim, a relação entre uruguaios e argentinos, por exemplo, o Uruguai já jogava um campeonato argentino, só para dar um cenário. Então, essa rivalidade inicial ela é absolutamente natural, além que você olha os uniformes e os caras já jogavam do mesmo jeito, né? Pois é, velho. Então, a gente escolheu aí esse primeiro jogo, esse clássico entre os dois principais protagonistas da competição, a final entre os dois, né? Para exemplificar, para começar o nosso passeio. Vamos para o próximo jogo, agora já em 1947, com vitória da Argentina por 3-1 sobre os uruguaios agora, maestro. Essa Argentina é a Argentina de Di Stéfano. Di Stéfano, que depois, nos anos 50, vai ser... Está aqui entre a gente na tela. Que nos anos 50 vai ser o grande nome do Real Madrid e um dos maiores nomes do mundo. E depois até se naturaliza, né? Assim, ele vai, mas muita gente até confunde. Como assim argentino? O cara, mas ele jogou pela seleção argentina, foi o vice-artilheiro da competição, fez 6 gols, né? O artilheiro foi um uruguaio. E o destaque é, primeiro, que os anos 40 da Argentina era uma época muito forte, onde não teve Copa do Mundo.
não teve, devido à Guerra Mundial, não teve Copa do Mundo em 42, em 46, e obviamente que os argentinos lamentam ter tido a guerra, mas e na questão do esporte, assim, de que se tivesse tido a Copa do Mundo em 42 e 46, eles teriam tido seleções fortíssimas, teria tido uma seleção com o Di Stéfano, assim, numa Copa do Mundo. Então, e para deixar isso bem claro, esse título de 47, ele foi o tricampeonato da Argentina no Campeonato Sul-Americano, na Copa América. Para não confundir, vamos chamar tudo de Copa América, tá? Mas ainda era Sul-Americano. Mas veja como era. Hoje é de 4 em 4 anos, né? Esse hoje eu nem sei quanto tempo vai durar. Exatamente. Esse hoje é de 4 em 4 anos. Nem sei um recorte muito curto, né? Não, que vai começar agora, porque a última foi a 3. Então, retrato. Porque a partir de agora, tipo, tá valendo, tá valendo. Daqui pra frente é 4 em 4 anos. Espero que se torne finalmente 4 em 4 anos. Com a paridade com a Eurocopa. Não é que aí era anual, aí foi anual, porque antes disso também não era assim. Nunca houve padrão. Já teve intervalo. Nunca houve padrão. Isso é até justo dizer. Já teve intervalos de 8 anos e tal, mas curiosamente, nesse momento aí, foram 3 edições consecutivas. 45, campeonato estadual. 45, 46 e 47. E a Argentina ganhou as 3. Inclusive, é a única vez na história que uma seleção venceu 3 edições consecutivas da Copa América. No caso, em vez do galeto, seria o bife de chouriço. É o bife de chouriço que a Argentina ganhou. Então, nesse cenário, tem o fato de ser a única seleção, a única vez que se ganhou 3 títulos consecutivos, o fato de ser uma seleção com Di Stéfano e que era uma grande seleção da Argentina, e no momento onde a Argentina, que daí, ela, por exemplo, ela não vai jogar a Copa de 50, que briga com o Brasil e não joga a Copa de 50. Então, como o futebol era muito diferente, né? Assim, não interessava a geração. Briga com o Brasil muito não, né? Ou seja, a geração dos caras, toda a geração. Desperdiça toda a geração. Verdade. 2 com a guerra, né? Que aí, obviamente, é um fator muito maior, e a outra nesse imbróglio aí com o Brasil, que tira a Argentina da Copa de 50. E ela só vem ser campeã do mundo em 78, né? Pô, ainda esperou um bocado. Mas mesmo sem a Copa do Mundo, perceba que lá não se fala que essa geração não foi vencedora, não. Até porque foi vencedora, né? Foi tricampeã. A relação dos argentinos e uruguaios com a Copa América não é a mesma relação dos brasileiros com a Copa América. Concordo. A gente vai passar isso ao longo dos anos, mas sempre foi uma relação muito mais forte com a Copa América dos argentinos e uruguaios. Então vamos para o próximo slide, para o nosso próximo quadro. Chegamos. Agora, 1949, goleada do Brasil 7-0 sobre o Paraguai, mestre. É a maior vitória numa final de campeonato. Esse 7-0 é difícil bater, viu? Agora é interessante. 1949, o campeonato existe desde 1916. O Brasil tinha só 2 títulos. 19 e 22, os 2 jogando no Brasil, e esse também foi no Brasil. Então, assim, o Brasil ainda não era campeão do mundo, mas já era uma seleção que tinha ficado em 3º lugar na Copa de 38, já tinha Leônidas, já tinha Ademir, já tinha nomes de peso no futebol mundial, certo? Então, assim, era uma relação diferente. Essa Copa América, ela foi uma preparação, inclusive, hoje tem os logotipos, o logotipo ali do Sul-Americano de 49, ele é muito... Parece que a gente está falando das Olimpíadas, assim, do século... Lindíssimo, uma coisa bem diferente. Não tinha um Maracanã. O Sul-Americano foi um preparatório para a Copa do Mundo de 50 no Brasil, mas foi Animais Fantásticos onde habitam. Aí não tinha Harry Potter. Fizeram assim, a Copa do Mundo vai ter o Maracanã, mas o Sul-Americano não vai ter o Maracanã, mas vai ter o Rio de Janeiro. Aí botaram o São Januário, que não fez parte da Copa do Mundo. É muito Brasil isso, né? Vamos se preparar para a Copa do Mundo, bota o estado que não vai estar na Copa do Mundo, mas... E não bota o que jogou. E não bota o outro estava em construção, assim, mas... E nesse Sul-Americano era um turno, e na última rodada era pontos corridos. Geralmente as competições eram de pontos corridos. Hoje as finais é uma coisa até recente. Aqueles jogos que a gente estava vendo ali eram tudo de rodada final. E a rodada final o Brasil jogava pelo empate para ser campeão, perdeu do Paraguai. E a derrota do Paraguai era o resultado. Eu quase pensei que foi para dar renda, viu? Que coisa que se falava no futebol brasileiro aí, antigamente. Perdeu para dar renda no jogo seguinte e tal. E ao perder do Paraguai, o Paraguai empatou e forçou o jogo extra, a final. Essa final não estava programada no regulamento, desde que tivesse empate em pontos, não tinha saldo não. E aí, 3 dias depois, desse Paraguai 2-1 no Brasil, se enfrenta de novo no São Januário com quase 50 mil pessoas. É muito curioso, né? Você perder um jogo por 2-1 e vencer o outro, e 3 dias depois 7-0, é curioso. Eu tô falando só de curioso mesmo, tô levantando nenhuma suspeita não. Como esse programa vai ser um pouquinho longo, eu só vou deixar registrado que tem outras histórias que deixaram você ainda mais curioso sobre esse mesmo cenário. Mas é isso. Esse Brasil, Celso, ganha de forma arrasadora o Campeonato Sul-Americano e foi, em boa parte, o que credenciou o grande favoritismo que o Brasil tinha para a Copa do Mundo do ano seguinte, né? Antecedeu uma tragédia aí
esse título de 1949. Né? A foto é preto e branco, mas não quer dizer que o amarelo está desbotado, não. A camisa do Brasil era branca, tá? Assim, para não parecer que o amarelo está ali, mas realmente o uniforme do Brasil era branco nessa época. Vamos para o próximo quadro, próximo jogo. Agora a gente chega a 1963. O Brasil agora já bicampeão vai enfrentar a Bolívia. Bicampeão do mundo. Né? É isso, bicampeão do mundo. São diferenças. O Brasil aí já bicampeão do mundo enfrentando a Bolívia, mas perdendo por 5-4. E esses títulos mundiais é que se o Brasil não dava, deixou até de jogar algumas participações, já até faltou um detalhe, aquele tricampeonato argentino, o Brasil não jogou aquele campeonato sul-americano. Só para dar um detalhe, o Brasil até algumas edições ficou de fora porque quis ficar de fora. Escolheu. Então, na hora que o Brasil ganhou o bicampeonato da Copa do Mundo, a Copa América passa a ser algo... Cresceu. Não, para o Brasil diminuiu. Não, a Copa América cresceu, né? Como um todo, Não, porque é um pleiteante... Mas o Brasil não deu bola, essa é a questão, Celso. Então, assim, aí faz com que, por exemplo, isso é 63. Em 59, o Brasil já era campeão do mundo, o Brasil foi jogar uma Copa América no Equador. A seleção brasileira foi representada inteiramente pela seleção de Pernambuco. Pela Cacareco. 10 jogadores do Santa Cruz, 7 jogadores do Náutico, 5 jogadores do Sport. Isso assim é uma coisa... Se fosse hoje em dia, a seleção de São Paulo fazendo isso já seria estranho. Imagina que foi Pernambuco, ficou em terceiro lugar, ficou atrás da Argentina e Uruguai. Então, para você ver que nota-se que não se dava tanta bola. Isso é um exemplo assim muito claro, né? Claro. Quando o Celso falou cresceu, o Brasil cresceu e a Copa América diminuiu para o Brasil. Essa seria a melhor conclusão. E o Brasil jogava, tem alguns seus destaques. Esse 5-4 é o jogo da última rodada. Também não é final, é o jogo da última rodada. E 5-4, o título da Bolívia na altitude. Perceba ali pela imagem que o troféu, como sempre, é uma questão clássica da Copa América. O troféu, lindíssimo troféu. Sempre foi esse. Se tem algo na Copa América que a gente não tem o que falar, é da tradição do troféu. Um troféu lindíssimo. Talvez um dos troféus E ele é como a Libertadores, tá? mais bonitos. Ele tem um troféu. A base vai é a mesma loja da Libertadores. Perceba ali que ainda não tinha base. Quando chegar no final do programa, a gente vai ver como ele está. É a mesma coisa da Libertadores, mas o troféu é exatamente Guarde o mesmo. aí essa imagem dos bolivianos celebrando. E Em 63, no final, a gente vai ver. Primeiro, a Bolívia foi campeã da Copa América. Já foram 2 edições na Bolívia. As duas, os caras não são meninos, as duas foram desse desenho La Paz. Não tem menina ali, né? Obviamente. Aí a última foi Nossa, até 97. E os deles a Bolívia chegou 2 vezes na final. As duas jogando em casa, lá em cima. Perdeu a última, que foi em 97, mas ganhou o seu único título da Copa América em 1963. Então é óbvio que é relevante, porque se a gente está colocando a Bolívia assim, talvez muita gente não saiba, mas a Bolívia já ganhou a Vera a Copa América. Do futebol, que é disputado aqui no nosso continente, e às vezes em altitudes que interferem muito no jogo, né? Então a Bolívia é um grande exemplo. Mas o país está lá, eu acho que tem que ter jogo lá também. Isso que eu estou dizendo é exatamente o que eu estou defendendo. Isso. Eu estou dizendo que é um retrato, um recorte do futebol na América do Sul, que é jogado muitas vezes na altitude. O futebol na América do Sul é praticado na altitude por milhares de pessoas. Tem outros que são jogados na neve e outros... Isso, é uma característica aqui do nosso futebol sul-americano. Vamos para o próximo quadro. Agora, para a década de 70, 1975, o Brasil vencendo o Peru por 3-1. Essa história é tão triste. Que a gente tá olhando, como assim? Assim. Reinaldo, né? O Brasil venceu esse jogo. E é preciso destacar que a boleta está invertida. O Brasil foi visitante nesse jogo. Só que o Peru, nessa época, a Copa América não tinha sede fixa. Era ida e volta. O Peru venceu no Mineirão. Aí o Brasil vence lá. Aí o que é que acontece? Detalhe, se fosse o gol qualificado, o Brasil até teria classificado pelo 3-1, mas não teve isso não. Moeda. Joga pra cima aí. Tu quer o quê? Cara ou coroa? O título foi decidido da moeda. Não, isso não é a final do campeonato. Mas o Peru elimina o Brasil, vai pra final e ganha a Copa América. O último título do Peru, jogaram a moeda pra cima. Cai o quê? Cara, coroa. Coroa. Tinha 2 coroas mesmo na moeda? Isso aí. Vai saber, aquela de Game of Thrones, que o cara vira. Pelo amor de Deus, né? Uma moedinha lá no Peru, ninguém viu. Mas o sorteio que tem que estar sempre presente no regulamento, porque sempre se não tiver, em algum momento, o cara coloca todas as situações possíveis e termina em empate. Então, mas a coisa mais rara é acontecer um sorteio, e aconteceu e o Brasil perdeu na moedinha. Pois é, e agora a gente vai para o próximo E a moeda nessa época era fraca demais, viu? Inclusive. Só deixa de bem registrado aí, que a moeda era muito fraca aí. Vamos no próximo quadro, para a gente agora
acompanhar na década de 80, 1983, mais especificamente 1-1, maestro. Essa foi a época, eu estava brincando de ser irregular a época. Sim. Mas aí foi de 4 anos. A Copa América teve 67, ela passou 8 anos, ela disse, ó, vamos arrumar a casa. 8 anos arrumando a casa, ela volta ali. Em 75. E depois aí ficou 75, 79, 83, 87, e sempre Então nessa foi época. uma época de reorganização da Copa América. Inclusive com o regulamento. Tá. Que ela passa a ser, passa a não ter sede fixa, como eu tinha dito, e era ir e volta. E aí a Uma Copa América com cara de Libertadores. Totalmente. E inclusive geralmente os mesmos resultados que davam na época. Da Libertadores. Da Libertadores. A gente tá vendo aí Brasil e Uruguai 1-1. O jogo de ida foi... Esse é o jogo de volta. O jogo de ida foi em Montevidéu. O Uruguai vence a partida. E a volta a CBF. Já tinha mudado o nome, era CBD. Até detalhe, nessa época já é Copa América, tá? Em 79 passa a ser Copa América, a Sul-Americana passa a ser Conmebol, a CBD, que é a Confederação Brasileira de Esportes, passa a ser CBF. Então, a CBF tinha o direito de escolher o estádio se eu quero jogar na Fonte Nova. Fonte Nova. Então a antiga Fonte Nova, a antiga Fonte Nova, com mais de 80 mil pessoas, recebeu para o Brasil tentar virar o jogo, mas o Uruguai foi lá e arrancou o empate em 1-1. Então 2-0 lá, 1-1. E o título foi... Porque a Copa América não foi no Brasil, tá? Mas o título do Uruguai foi celebrado dentro do Brasil, na Fonte Nova. Tô acostumado, né? Turma gosta de comemorar no Brasil, né? Inclusive, certamente, o peso de ter sido na Fonte Nova aumentou bastante. Um momento onde os uruguaios ganhavam muito. No início dos anos 80 teve o Mundialito também. Então, assim, dava só trabalho. Para deixar claro, Cássio, valorizada pelos brasileiros. Essa Fonte Nova estava lotada para esse jogo. Tá, 80 mil pessoas aí. E primeiro, era final. O Brasil não era muito presente na final, não, tá? Tipo, não foi finalista em 79, não foi finalista em 75. Então, assim, a gente tá falando, como eu disse até há pouco, o Brasil, nessa final, nesse dia, o Brasil só tinha 3 títulos da Copa América. E 3 da Copa do Mundo. E 3 da Copa do Mundo. E tava há 13 anos, Que já 3 Copas, sofrendo também. Há 13 anos já não ganhava nenhum título relevante, desde a Copa de 70. Desde aquele que a gente viu, De 49. de São Januário, o Brasil... Quando jogou aí já estava no jejum. Então vai chegar em 40 anos, que é o próximo quadro que a gente vai Exatamente. ver. Então vamos lá, vamos pro próximo quadro. E aí a gente vê, dessa vez a gente escolheu 2 jogos para representar a Copa América de 1989, mestre. A Copa América volta ao Brasil, no caso, como sede fixa, né, que eu acabei deixando como observação ali a Fonte Nova. Ela volta ao Brasil depois de 40 anos. Esse evento aí, tá? Porque a gente sempre fala, a gente sempre passeia nos nossos programas sobre as nossas memórias, né, nossas lembranças. E para a Copa do Mundo, normalmente eu começo ali em 90. Né? E eu diria que a Copa... Tu não acompanhou essa... Era isso que eu ia dizer. Para mim, o futebol, a primeira recordação ali de estar torcendo, fechado com a seleção, é essa Copa América. E essa Copa lembrar América? dessa dupla, de Romário e de Bebeto. Eu acho que isso, para mim, é o começo, né, da minha identidade, assim, de forjar a minha Construção da identidade identidade do torcedor pela seleção. exatamente. E aí a seca de ganhar um campeonato estava muito grande, Era isso que eu ia dizer. porque tinha o vice-olímpico... E o sofrimento, eu acho que tem isso, E né? o vice-olímpico de 84, mas tem sobretudo, isso já pra gente, 84, todo mundo aqui, acho que talvez Fred tá um pouquinho. Não, tem algumas, lembra não. Mas 88, o vice 88 eu já ter lembro. perdido ali da União Soviética já tem um incômodo, até porque nunca tinha conquistado a Olimpíada, e já, em 88 já são 18 anos desde um título relevante, então a seca de ganhar um campeonato já incomodava bastante. E a Copa América volta ao Brasil, ela teve jogos no Recife, teve jogos em Salvador, no Rio também. No Recife, no Arruda, e em Salvador, na antiga Fonte Nova. Mas a fase final foi no Maracanã. E é tudo acima de 100 mil pessoas, os públicos, assim. Até porque é a época do Maracanã com a geral que ficava em pé. Dá até pra ver na foto ali. Na frente dos degraus. Logo ali atrás, eu tô apontando pra cá, mas... Não dá pra ver, né? Você tá apontando onde a galera tá, mas é difícil identificar a massa ali. Né? Exatamente, ali onde tem a placa de publicidade. E você até vê uma característica, eu tô apontando pra cá, mas uma característica desses estádios assim, as placas de publicidade hoje, elas são 90 graus. As antigas, elas eram curvadas. No ângulo do estádio, né? Para que as pessoas atrás que ficavam em pé nos primeiros degraus pudessem assistir. Porque hoje ela é mais alta, muita gente não cabe. Até as primeiras linhas de cadeiras nem fazem. Então, até você consegue notar que isso era uma característica muito comum da época. E a fase final, ela foi um quadrangular. A gente colocou esses 2 jogos porque tem 2 gols antológicos, mas ainda teve Brasil e Paraguai também. O Brasil e Argentina com Maradona,
Exatamente. 110 mil pessoas no Maracanã. E o Brasil fez com um gol de voleio de Bebeto. Que é o que está na imagem, belíssimo gol de E, Bebeto. e não é qualquer gol de voleio, né? É o gol de voleio de Bebeto. Contra a Argentina. Que Até o adversário cresce isso, também. Exatamente. E a Argentina, atual campeã do mundo, certo? A Argentina é campeã do mundo em 86. E o jogo final, que é Brasil e Uruguai, que é o primeiro grande ato de Romário pela seleção brasileira, comemorando, inclusive tem um orelhão atrás da barra do Maracanã. Quando ele pula, ele faz o gol, ele pula para a publicidade, vai andando, e você vê aqui um orelhão no meio do campo. Eu tô falando do orelhão, bota no Google aí, que tem gente que faz nem... Telefone público, que também tem gente que não faz nem ideia do que seja telefone público. Isso, nem se chamar assim, então, cara, como assim telefone público? Eu empresto meu celular para alguém. Hoje tem mais banheiro público que telefone exatamente. público. Isso é uma falha, já deveria ter banheiro público há muito tempo, mas é outro tempo. Mas enfim, o Brasil de Lazzaroni ganha essa Copa América e com um público absurdo, esse estima de 150, 170 mil pessoas contra o Uruguai. E o Uruguai com o seu uniforme fino, assim, você pode ver assim, o calção... O que põe medo, né? Quando o Uruguai vem de calção preto e meio preto, põe medo. Inclusive, essa final ela foi muito tratada dessa forma. A final está sendo no Maracanã, com todos os anos depois, o Brasil não ganha títulos há muito tempo, 50 e tal, mas dessa vez aí o Brasil venceu essa Copa América e conquistou seu quarto título. Deixa eu fazer só uma observação, porque a gente acabou passeando um pouco, mas tem muito em torno dessa Copa América, que como a gente falou aqui, o Brasil há 19 anos sem um título, o último tinha sido a Copa de 70, que multiplica a importância do futebol no Brasil e na identidade do brasileiro. O futebol se torna gigantesco na nossa identidade. Porém, a nossa geração só tinha derrotas. É do jejum. Só tinha frustrações. Isso. Pênalti perdido em 86, os dois vice-campeonatos das Olimpíadas, a geração de 82... E os títulos mundiais da Argentina. Exatamente, a geração de 82 tão... Celebrada, né? Celebrada, cria uma avalanche no país e não vence, tá? Então você tem 19 anos para a última Copa do Mundo, 40 anos para a última Copa América, né? Também muito próximo de 40 anos da grande derrota do futebol brasileiro, que era 1950, eu digo era porque agora é o 7-1. É o 7-1, né? Então, que era o maior fantasma do futebol brasileiro. E você entrega para uma geração inteira a responsabilidade. Um evento, a Copa América, como o Cássio falou, já vinha voltando a ter uma regularidade, um padrão, tem uma sede única, joga em várias cidades do Brasil. É o que eu digo, uma criança, pude ir a um jogo, tá? Foi ao Brasil e Paraguai. A Fonte Nova, que tinha sido a sede principal da seleção, depois a seleção sai Salvador, vai para o Recife, depois segue para a reta final no Maracanã, né? Nesse quadrangular que Cássio traz. E o título ainda vem com esses dois jogos que estão na tela. Claro que teve o Paraguai no meio, mas esses dois jogos são muito são os mais marcantes. representativos. Por ser a Argentina, como o Cássio falou, campeã do mundo em 86 e 78. Isso. Talvez a maior seleção dos anos 80, certo? E o Uruguai, que era o fantasma do futebol brasileiro. O bicho-papão. Então, existe Mas era um fantasma e era competitivo, tá? Isso. Não era só um fantasma, era um time competitivo. Então, também. tem uma virada de chave do futebol nacional aí, tá? Tem uma virada de chave que talvez só consiga colher os resultados 94, em Copa do Mundo depois. É. Mas a virada de chave, ela foi aí. Só o Uruguai, na verdade, era o atual bicampeão. Lembra que eu falei que a Argentina foi... O Uruguai, nesse dia, tentou igualar a Argentina e ganhar o terceiro título consecutivo. O Uruguai tinha vencido em 83 e 87, que tentou o tri em 89. Então vamos agora para a década de 90. Em 1993, com o título... Já foi pra marcenaria, já, viu? Já foi. Agora já tá com a base ali. Já tá com a base, 2 linhas, mas tá pequena a base ainda. Vai crescer. Vamos acompanhar A gente tá vendo a evolução da base, né? No Equador, é o estádio do Barcelona do Equador, você até reconhece um estádio característico, que recebeu a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense em 2021. E aí eu passo aí, nem demora tanto, assim, é o título da Argentina, de Batistuta, que era uma boa seleção argentina, de vão ganhar tanto 91 e 93, mas tem a curiosidade e a final com o México. 93 é quando a Copa América abre seu mercado. Até 89,
até 89, apenas... Sul-americano total. E nem isso, os filhos da Conmebol, porque lembrando que Suriname é da América do Sul, mas não joga, né? Nunca jogou, né? Nunca jogou. O Suriname e a Guiana francesa não, porque é um território da França, mas a Guiana e o Suriname poderiam jogar, são da América do Sul, mas eles se filiaram, porque quiseram, à CONCACAF. Então, só os 10 filiados da... Eu me filiaria também. Seria dos caras. Mas nunca adiantou, nunca foram para lugar nenhum também, mas enfim. Mas era mais difícil ir por aqui, ó. Teria um vaga na Libertadores, meu irmão. Aí eu só penso nisso. Aí as 10 vagas da Conmebol, lembrando que nem sempre foram 10, porque a Venezuela demorou muito tempo a se filiar, ou seja, no começo da Copa América foram 3, 4 países, enfim. Mas nesse momento tem essa expansão que ela aconteceu para 12, e aí o México, em sua estreia, já chega à final da competição. E a Argentina vence a Copa América com um convidado, quase arrombou a festa. E depois da Copa América, Celso, ela chega a ter Japão, né? Chega a ter convites... Catar. Eu acho muito, muito, muito legal o que vai acontecer. Está começando a acontecer, já aconteceu nas últimas edições e esse ano, para mim, coroa esse formato, que é a unificação das Américas. Sim. A Copa América ser a Copa das Américas. Tá? Claro que você vai ter aí, entre a CONCACAF e a Conmebol, alguns ajustes políticos, interesses econômicos. Mas é mais político do que esportivo, né? Porque se fosse esportivo era para ser como vai ser agora em 24. Exatamente, porque como a edição de 24. A Copa América é da Conmebol, existe a Copa Ouro, que é da CONCACAF, mas esse formato é sensacional. Agora, os convites para Japão, para Espanha, para Catar, isso aí... Mas eu acho que o México na Copa América tinha a ver. O México total, o México total. Tudo a ver, pô. O México total. Até pela representatividade da identidade mexicana. Total, muito. Para o continente como um todo. Né? O México é mais nosso do que dele. Mas muito mais. Qual é a próxima foto que a gente tem aí? Vamos lá. Próximo quadro agora, essa talvez uma das melhores lembranças dos brasileiros em relação à Copa América, né? Temos alguns títulos, temos histórias interessantes aí para serem contadas, mas eu acho que nessa era do futebol mais massivo, de chegar para muita gente, de estar na casa de todo mundo, né? Já com a seleção pentacampeã do mundo, onde a Argentina ali sofria mais com o Brasil do que o contrário, e aí a gente viu esse jogo, que eu acho que ele vai ficando maior com o tempo, né? Total. É um jogo que com o tempo ele vai ficando maior e agora que tudo é corte, que tudo é melhores momentos, que esse tudo... aí, vez por outra, aparece. Porra, a narração de Galvão Bueno, quantas vezes isso já não passou na minha Primeiro, timeline, tentando evitar uma guerra civil no Brasil, sempre é assim quando é softball. Vamos dar um contexto. O Brasil ali ele não era narrador, ele era estadista. Estadista. O Brasil tinha mandado uma seleção reserva. Uma seleção que não era a seleção principal. O Brasil é como... Lembra que Cássio falou lá atrás, quando o Brasil... Ficou maior do que Aí aconteceu a mesma coisa. Ganhou 2 Copas do Mundo ali, larga a Copa América de novo. E tipo, ganhou 2 Copas do Mundo com um vice no meio. Isso, ali, foi né? Campeão 94, vice 98, campeão 2002. Isso. Vai fazer o quê em Copa América? As de 97, 99, aquele bicampeonato, até jogou com o time principal. Teve até 6 gols de Ronaldo, 6 gols de Rivaldo. Porque ali é a super construção do Brasil voltar a ser uma mas a maior potência aí já, a gente não precisa, meio precisa disso. Isso foi na Argentina? Essa aí? Foi onde? Essa é do Peru. Do Peru. Aí a final tá 2-1 pra Argentina. A Argentina de Tevez, mas a Argentina com um timaço. 2-1. A Argentina faz um gol até inclusive na reta final, acho que uns 40 do segundo tempo, o jogo tava 1-1. E aí começa o sermão de Galvão Bueno. Pra não ter uma guerra civil no Brasil, é só futebol, pessoal. Vamos brigar. Calma, minha gente. Mas pode até empatar. Adriano tá de costas pro gol, pode até empatar, vira na canhota. Assim, pra mim, que o Celso estava falando, o gol de Adriano, o gol de empate de Adriano aos 48 do segundo tempo, no último lance, para mim, foi a minha maior vibração em um gol da seleção brasileira sem ser em Copa do Mundo. Sem dúvida. Mas eu estou frisando isso, mas fazendo ainda a ressalva. Não quer dizer que foi menor que a Copa do Mundo, não. Foi no mesmo nível. Estou querendo dizer assim, tira a Copa do Mundo. Eu nunca tinha vibrado tanto por um gol da seleção como nesse dia, mas não foi diferente da vibração de um gol, e não é de Copa do Mundo primeira fase não, viu? Copa do Mundo mata-mata, assim, eu realmente estava completamente envolvido nesse aí dia. O que é que acontece? Esse jogo aí é o que eu estou dizendo, é um jogo que tem muita história já envolvida, já tem muita coisa que traz Libertadores, que traz década de 90, a gente vendo as confusões da Conmebol. Total em cima do seu maior rival, que foi com a força máxima. Exatamente. E aí, o que é que tinha? Tinha a Argentina, depois de fazer o gol,
naquela Argentina 100%. Total. Sempre acabou o jogo. Porradinha, firula. Não, mas teve até firula. Então, é isso que eu tô dizendo. Irritando, Porrada, firula, irritando e tal. Olé e... Gol, meu amigo. E não é o gol do gol? título, tá? É o gol que leva para os pênaltis, mas assim... Golaço. É um golaço. É um golaço, que é ajeitadinha e... Puf, esse gol do Adriano... E eles sentiram muito, né? Assim, Muito. Tem uma, Muito. Essa final foi boa. Reza a lenda que nunca mais passou Scooby-Doo na televisão de Buenos Aires. Porque, meu amigo, o Didico aí botou muito quente, viu? E depois, nem tá, acho que o jogo seguinte nem tá, mas só para deixar registrado, porque a Copa América seguinte foi Brasil e Argentina de novo. Sim. E o Brasil mandou o time em reserva de novo. Pior ainda do que esse, e venceu por 3-0. Aí o jornal argentino, eles fizeram a capa, isso não tem capa, a capa era não ter capa. Não ter capa. Só, Era fantástico. Pronto, e é isso, eu acho que isso era o Brasil dessa época, eu acho que isso representa muito. Vamos andar pra frente, pegar o DeLorean e agora a gente já vai para outra década, 2011. E segue o drama da Argentina sem título, e aí Cássio conta essa história aí, porque essa sim, na Argentina, né? Essa eu coloquei porque, primeiro, para dizer, se eu tive prazer de ver esse jogo no estádio. Eu estava no estádio Santa Fé, na Copa América de 2011. Em 1987, como eu estava falando há pouco, foi quando voltou a ter sede fixa. Teve aquelas sedes de ida e volta, em 87 voltou na Argentina. E o Uruguai foi campeão na Argentina. Como tinha sido lá em 16. O Uruguai gosta de ganhar lá dentro, inclusive. E aquela tinha sido a última Copa América na Argentina, em 87. A Argentina voltou a receber essa em 2011. Aí depois da primeira fase, vai para as quartas de final. E pelo chaveamento, teve um Argentina e Uruguai, que não estava previsto para ser tão cedo, nas quartas de final. E o que era esse? Por que não estava previsto para ser tão cedo? O Uruguai tinha sido semifinalista da Copa do Mundo de 2010. O bola de ouro da Copa, Diego Forlán, era o jogador do Uruguai. E Messi tinha sido eleito o melhor do mundo, ou seja, tinha o jogador melhor do mundo e o melhor da Copa do Mundo em campo. Nas quartas de final, sendo a rivalidade. Então, assim, e o jogo foi a primeira vez que eu vi Messi jogando, parece um cara do videogame, a velocidade, um negócio assim, descomunal. Assim, O bom é que no jogo com Messi e Forlán, Muslera É o destaque. um goleirinho de teve 1-1 questionável e o Uruguai levou... capacidade técnica. Tinha uns 5 mil torcedores do Uruguai. Um estádio parecia aqueles ingleses, meu caixa de chocolate que eles chamam, né? E a torcida do Uruguai foi colocada, acho que na arquibancada superior, atrás de um gol. Todinha, meu irmão. É Copa América, né? Na hora que termina, na hora que a gente tá vendo essa foto, que acabou, o que acenderam de sinalizador? Não tem esse negócio, tá ligado? Por isso, meu amigo, não pode um cacete, que não pode. A turma acendeu, a turma do Uruguai acendeu de sinalizador. Iluminaram a noite. Todinha. A festa dos caras foi imensa, assim, foi um jogo... E detalhe, a Argentina anfitriã cai nas quartas de final, foi uma pancada muito grande. E a gente segue desde muito tempo a Argentina sem ganhar nada. E essa história vai... Aí já tinha seus... Desde 93. Exatamente. Já tava chato já. Vamos então para o próximo quadro, o próximo jogo histórico. Agora a gente, mais uma vez, tá falando do drama argentino. Exatamente. Com Messi e companhia também em campo. E é derrotado por esse Chile, que também é um dos grandes Chiles da história, né? O Chile conseguiu a proeza de não ganhar da Argentina nem em 2015, nem em 2016, mas ser campeão dos 2 torneios em cima da Argentina. E aí a Copa América já vai desandando, né? Veja o que ele falou. Copa América em 15 e 16. Porque 15 ela estava no curso normal. Quando ela volta ali em 7, veja, estava 3 chegou a ser uma época de 3 em 3. 3 em 3 vai para lugar nenhum. Exatamente. Tá ligado? De 3 em 3 anos, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quebra até a programação. Quebra qualquer conta. Aí fizeram de 4 em 4. Ficou 2007, 2011, 2015. Só que não dava para ignorar 2016. 2016... Dava, Cássio. Tu não podia fazer outra Copa seguida. Não dava. 2016 é o centenário da Copa América. Então essa foi a edição especial. Não fazia em 15. Não, mas 100 anos é 100 anos. Então, não fazia em 15, fazia em 16. Pronto, mas em 15 estava a Copa América no Chile, no curso normal. E 16 foi a edição especial, chamada inclusive de Copa América Centenário, mas que conta para a lista de campeonatos. E essa foi... Inclusive dá para ver que o troféu é diferente, tá? A gente tá vendo ali o troféu dourado. Né? Mas ela tem outra característica, ela tem todos os continentes desenhados. Tem a América do Norte e a América Central também. Interessante. Então ela foi um troféu especial para essa edição.
Mas, ou seja, o Chile foi bicampeão, ou seja, conta. Boa geração chilena. E a foto Talvez ali não é a mais clássica. A mais clássica ali é Zamorano, né? Marcelo tal, Salles, eu Marcelo gosto da Marcelo Salles, que eu jogava no River Plate. E lembrando da rivalidade, né, que existe entre Argentina e Chile, para muito além do futebol. Meu né? Deus do céu, os caras dividem a fronteira dali da metade da América do Sul até a pontinha, a fronteira gigantesca. Tem um histórico de desinteligências aí entre os dois Isso. países. E aí- ao longo de todo o curso. essa edição é a mesma do formato agora, tá? Perfeito. Tem um ponto a mais aí. A gente já falou do drama argentino. Além do drama argentino, tem o drama de Messi. É. Porque a gente está aí vivendo a Argentina desde 93 sem título. É esse que ele fala que não vai mais jogar pela Argentina? Tem um... Ele estila pesado, É, ele perde o exatamente, pênalti, ele estila pesado. Veja só, desde 93 a Argentina não é campeã. E Messi, já o maior jogador do mundo, começa a ser tratado na Argentina como um ídolo vilão. Isso. Um cara que não joga Não corresponde. não corresponde na na camisa seleção. do seu país o que jogava no Barcelona. Caiu nas quartas da Copa América de 2010, vice-campeão do mundo em 2014, vice-campeão da Copa América em 2015, vice-campeão da Copa América em 2016. Assim, tava acumulando e aí nesse dia, acho que até, pô, ele sabe também o que ele tinha, disse, ó, meu irmão, ele me deu uma estilada, mas ainda bem pro futebol que ele voltou atrás, mas nesse dia, ele perde pênalti, inclusive, nessa final. Né? E aí é uma nuvem muito pesada que fica perseguindo o futebol argentino e o maior jogador do mundo, né? E eu acho que agora a gente também segue para o próximo quadro, onde finalmente a gente vai poder... A nuvem se dissipa. Exatamente. Contar como essa nuvem começa a se dissipar e talvez, por que não, dizer também... Olha o tamanho da base. Eu lembro que eu disse lá no começo. É muito móvel. A gente tava lá na Bolívia em 63, eu disse, no final, porque eu sabia qual era a foto. E é uma coisa recente, pintaram, antes era a cor da madeira clássica que pintaram. E eu gosto dessas... Verniz. E essa Ébano, trocaram, e agora é mogno. E as marquinhas de cada edição, elas têm a característica de cada época, tá? Sim, não é um sim. padrão, não é um padrão, não sei. Não modernizaram, não. Não né? modernizaram, não. Mas o que eu queria saber de vocês, inclusive, é se a gente também não pode encontrar um pouco da semente do título do Mundial, da Copa do Mundo, Sim. aí nessa... A recuperação nesse da evento, confiança. né? pô. Exatamente. Que é um Detalhe, grande título, né? É um da grande Argentina. título Mas que no para a Bra- Argentina É. e não é uma grande derrota para o Brasil. Exato, exatamente. Isso é muito, Entre os muito as- contraditório. É contraditório, mas, sendo bem franco, pelo menos é uma questão de opinião também, mas eu concordo com o Fred. Primeiro, o estádio está vazio, não é porque a turma foi embora rápido, não, é porque estava na pandemia. Essa Copa América nem deveria ter O acontecido, na Brasil que verdade. chamou pra cá, né? O Fred estava dizendo que não era para ter tido a 16, aqui não era para ter tido, era essa de 21. Sim. Já tinha tido a de 19 no Brasil. Total. Aí essa seria, O Brasil foi campeão da foi 19. campeão da 19 no Brasil. Aí essa Copa América seria na Argentina e na Colômbia. Seria a primeira vez que teriam dois Já ia países. desandar de novo, né, os 2 anos. E aí ia ser um grupo, ia ser até um formato diferente. Ia ser um grupo baseado na Colômbia e outro na Argentina. Aí, pela questão da pandemia, questão econômica, eles desistiram. Mas o governo brasileiro disse, eu quero fazer uma competição onde não tem nem público. Enfim, aí... Que não foi transmitida pela TV Globo. E né? esse é outro fator. Primeiro, não teve público no Tem toda estádio. aquela questão política. E a isso, questão né? da audiência acabou sendo muito abaixo também. Porque é um fato, assim, o Brasil não acompanhou a final Não acompanhou, como se não costuma acompanhou. acompanhar. Aquela Eu não vi história, esse tem, jogo, tem eu sempre brasileiro vi que isso. ainda acha que o Brasil é o atual campeão da É Copa da América. Copa América. Eu assisti a final, perdeu, merecido um vacilo ali, mas perdeu, é do jogo. E com esse título, a Argentina vence por 1 a 0. Pra não dizer né? que não assisti a final, eu assisti os últimos 10 minutos da final. Eu vi. Que era o Brasil buscando... Tentou pra tentando caramba. muito o empate. E aí, primeiro, ponto. É a primeira vez que o Brasil perdeu a Copa América como anfitrião. O Brasil tinha vencido 19, 22, 49, 89 e 2019. Essa foi a 6ª edição e perdeu. Ou seja, o único país é o Uruguai. O Uruguai nunca perdeu como mandante. E a Argentina já perdeu várias vezes, mas é o Brasil primeiro. Perdeu, já tinha perdido a Copa do Mundo, falando de Copa América. Foi a primeira vez que perdeu como mandante. Outro ponto, esse título foi o 15º da Argentina, que empatou com o Uruguai. Então, isso fez com que ela voltasse a ser também a maior campeã junto ao Uruguai. Estava 14-14 quando o Uruguai fez 15-14 em 2011. Aí a Argentina foi buscar esse empate para liderar. O Brasil tem 9. É uma diferença. Mas a gente explicou nessa É. viagem pelo tempo. né, Tem que derrotas esses por nove- aí, tem, mas derrotas mas como essa, inclusive, mas que tá tem na tela. 15% de desinteresse também, infelizmente. Eu diria que até mais. Galera, dessa forma a gente vai fechando aqui mais um programa. Espero que vocês tenham curtido, tá, o nosso passeio pela história da Copa América a partir desses jogos históricos. Se você gostou do nosso conteúdo,
curta, compartilhe, deixe seu comentário e nos ajude a levar o nosso programa, o nosso conteúdo para mais pessoas. E se não gostou, Celso, eu não sei o que é que faz para gostar, não. Porque o programa ficou bom. Gostasse? Ficou bom. O programa ficou bom. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.